esse CD, eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero um dia fazer na minha vida. Só que até aí eu não levei a sério. Eu tive contato em Londres, porque isso naquela época, você entrar num shopping e ver uma banda de hip hop dentro de um shopping, o meu álbum novo agora vai ter produtores também da Suécia, produtores dos Estados Unidos também, né? Que é esse eixo, Europa e... Aí, forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada, dependendo do horário que você tá vendo isso, certo? Aqui é o Cadu, estamos aqui em mais episódio. Hoje eu estou aqui com o... Sorry Drummer. Sorry Drummer. Você viu, né? Pega, potência. Nego, satisfação de ter aqui, certo? Prazerzão mesmo. E primeiro, antes de tudo, eu gostaria que você escolhesse um número de 1 a 3. Beleza. Vai, jogo rápido, número 2 aí. Número 2? Se você pudesse viver por um mês dentro de um videoclipe, qual seria esse videoclipe e por quê? Imagina um mês você dentro daquele clipe vivendo todos os dias aquilo que acontece. Poxa, cara, que pergunta difícil. Qual seria esse videoclipe? Ah, cara. E por quê? E o porquê, né? E por quê? Ah, cara, eu acho que como eu trabalho com música, eu ficaria um mês gravando dentro do estúdio, que eu acho que eu me sentiria em casa, saca? Sim. Porque praticamente nós que trabalhamos com arte, é praticamente a extensão da nossa casa, é o estúdio. Então, para mim, acho que seria algum o estúdio. clipe ali que tivesse... clipe dentro do estúdio. Dentro do eu estúdio. acho que eu ficaria confortável. Você tem algum em mente, assim, que se passe? Ou se mesmo que não seja dentro do estúdio, assim, algum artista que você... Se não for um clipe específico, fala algum artista que você gostaria de ter essa vivência. Ah, por exemplo... Dentro do estúdio. Eu gostaria de trabalhar, por exemplo, com The Roots, por exemplo. Imagina criar vários beats dentro de um estúdio, uma session com vários artistas cantando, chegando, improvisando, construindo. Lembrar que é uma session de um mês, então tem muita coisa que dá pra ser feita ali, muita possibilidade. Exatamente, então, por ser uma banda, você tem várias possibilidades, entendeu? Então dá pra ser assim um videoclipe de um mês que de repente não que você não vê nem passar, porque de tanta criatividade que pode... Sim, de tanta coisa pode acontecer, né? Muitos criativos juntos ali, a ideia, a energia, o ambiente. Legal. Exato. Agora, definitivamente, por favor, se apresente. Fala um pouco mais sobre você, pra quem não te conhece aí, pessoal, tá de casa te assistindo. Beleza. Bom, primeiramente aqui, eu não sei se é bom dia ou boa tarde pra quem tá vendo aí. Boa noite. E é isso. Então, eu sou Sorry Drummer e também é um prazer também estar aqui com você também, Obrigado. Cadu. E, enfim, é algo que é interessante eu poder falar, né, sobre a minha trajetória, tal, mas para quem não me conhece, eu vim dali da Central Acústica, junto com os MCs. Então, era o Kamal apresentando, DJ Marco, que é do Discopédia hoje, nos toca-discos, DJ Ajamu, para quem não conhece, é irmão do Kleber, que é o DJ KLJ. Então, eu fiz parte dessa escola. Tinha o Paulo também no baixo, tinha depois na nova formação também o Pedro, que era o tecladista, também tinha o Guilherme Scabin na guitarra, e tinha o DJ Negrito, que trabalha com a Stephanie hoje também, trabalhou com o Pregador Lu também, enfim. Essa era o time da Central Acústica, que eu fiz parte, onde os MCs, como Emicida, Projota, Rashid, Criolo, me ajuda aí dessa geração, Arnaldo Tifu, Slim Remografia, Rael, enfim, entre outros, Rodrigo Tuchê, BK, DK, enfim, todos os MCs vieram desse projeto que eu tocava nas ruas com os MCs e eles improvisando em cima dos beats que a gente improvisava na hora. Não tinha ensaio, não tinha nada. Era isso. Caramba, muito legal.
Me fala um pouquinho, antes da gente continuar, sobre a escola, né, que você fez parte. Certo. Como que foi a sua infância? Você teve muito contato com a arte? Como que você criou essa paixão pela música, por instrumentos e tudo? Bom, é o seguinte, eu sou de uma geração que nós crescemos ouvindo muito rádio e a cultura dos discos. E como você é mais jovem do que eu, você talvez não saiba que existia também videocassete, saca? Não, sei. Então, para que os artistas ou os MCs daquela época que existia, eles precisariam ter uma referência e precisavam também pesquisar. E também não existia YouTube, plataformas digitais, não existia esse lance. Então, para que você tivesse uma certa inspiração, ou você tinha que ver ou ler através de revistas, ou ouvir através de CDs ou vinis. Então, e tinha um local aqui em São Paulo, que era a Galeria 24 de Maio, que é ali, né, perto da Avenida São João, no centro. Sim. Então, ali era o point da galera que queria pesquisar sobre hip hop, ou que queriam comprar discos, fitas de vídeo, enfim, tudo. Então, eu ficava nessa região ali para que eu pudesse obter as informações e conhecimentos que eu precisava. Isso com quantos anos, mais ou menos? Na época que eu estudava ainda, tal... Uns 15? 15, 16 anos. Então, e aí eu saía da escola e também depois eu entrei na faculdade também. Aí eu saía, já ia direto pro centro e ficava ali, só ouvindo música gratuitamente, né? Você ia nas lojas, eu me interessava pelos discos, e aí, você pedia pro vendedor da loja, deixa eu ouvir tal discos, né? Porque ver se eu me interessava em comprar, mas na realidade, se eu não pudesse comprar, desculpa, eu só ia ouvir, mas aí já ouvindo, eu já tinha uma ideia. E também tinha as rádios de final de semana, que tinham uns programas na época, de 80 para 90, programas que eram feitos pela equipe de baile Chic Show. Então, não era... Bom, na realidade, a Bandeirantes apresentavam programas com equipes de bailes. Então, tinha Chic Show, tinha Zimbabwe, tinha Black Magic. Isso tudo no mesmo dia. Por exemplo, um sabadão começava meio-dia e o último programa terminava lá para as 9 horas da noite. Enfim, vários sets. Então, era o dia inteiro, cara. O dia inteiro você ouvindo hip-hop, ouvindo R&B, você ouvindo muito funk, samba. Então, tinha isso de graça. Então, era o único jeito de você ouvir e também ter referência, saca? Sim. Então, eu tive contato, primeiramente, com a música através do rádio, saca? Então, foi aí, através dos rádios e vinil. Então, esse foi meu ponto-chave, que eu me interessei pelas artes. Sim. Certo? E quando você começou a tocar, você fazia alguma aula? Nesse período você fazia aula de bateria, de algum instrumento? Como foi para você começar a tocar? Então é o seguinte, ouvindo muito pelos rádios, os beats, eu na época de colégio, eu tinha a carteira de escola e tal, aí eu começava a fazer alguns beats na carteira e tal, e os meus amigos rimavam em cima do beat que eu tava fazendo em cima da carteira de escola. Só que aí eu não sabia que eu já tinha um dom para poder tocar isso, transferir isso que eu fazia numa carteira para uma bateria. Eu jamais poderia entender que isso já era um sinal que eu já tinha uma parte rítmica dentro de mim, saca? Sim. Mas aí, um belo dia, eu comecei, como eu pesquisava sobre vinil e sobre CDs, né? Eu peguei e dei de cara com um CD de uma banda chamada The Roots. E isso foi um primeiro álbum deles, chamado Organics. Eu tive contato com esse CD.
E só que eu não sabia, não entendia o que era, o que estava acontecendo ali, mas eu sabia que era uma banda. E aí eu ouvi esse CD, eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero um dia fazer na minha vida. Só que até aí eu não levei a sério. Até porque nós moramos num país que a cultura, cara, não é levada a sério. Sim. A cultura aqui, a arte, é segundo plano. Então eu meio que me desencanei, saca? Isso foi nessa mesma época dos vinis que você ia Dos em vinis, lojas, que eu você exato. escutou, então, The Roots num desses Isso. vinis, um desses discos que você Não, foi numa loja. era um CD ainda. Um CD? Sim. Eu não tinha pego ainda o vinil na mão. Sim. Porque o primeiro álbum do The Roots aqui chegou como CD. Era como se fosse um CD demo, saca? Sim, Então, sim. cara, era raro. Não tinha vinil ainda, né, desse álbum. Não tinha. Mas eu já tinha esse CD. Aliás, acho que eu tenho esse CD até hoje em casa. Eu não ouço mais. É recordação. Ninguém ouve mais CD, né, cara? Isso hoje em dia, pré-histórico. Nem máquina de DVD você vê mais. Não tem, nem computador. E nem os computadores também vêm com encaixe. Eles não vinham tem, esse encaixe. Que você apertava assim, ele saía. O meu ainda tem. Eu tenho um ainda meio pré-histórico que sai. Ah, mas é bom ter, né? É bom, exato. O DVD e CD, sim, certo? ambos. Bom, enfim. Aí eu comecei, cara, ouvindo o The Roots, tal. Aí eu falei, nossa, interessante. E nessa época, nas rádios também, tocava muito James Brown. Que James Brown é o pai de tudo que acontece hoje na música. Tanto na cena eletrônica, como no hip-hop. Praticamente, James Brown é o pai do hip-hop. Então, o hip-hop surgiu sendo sampleado por James Brown. Enfim. E aí, eu falei assim... eu quero fazer isso um dia, tal. Mas, como na minha infância, a minha avó tinha Teclado? Não, ela tinha uma casa de matriz africana, saca? De religião, matriz africana, na casa dela. E lá tinha uns tambores, saca? As atabaques. E eu era criança, né? Acho que eu tinha uns 6 para 7 anos de idade. E aí eu observei que os meus tios na época dominavam esse instrumento e tal. Eu só de olhar, eu já me interessei a aprender a tocar. Só que sozinho, né? Tal, eu já tinha esse dom para percussão, saca? Sim. Só que os meus pais, de repente, não observaram que eu tinha já esse dom para trabalhar com a arte, tal, ou ser um percussionista ou algo assim, mas como no nosso país nós crescemos com essa cultura, é lógico, nós temos que estudar. Sim. Né? Temos que nos preparar para o futuro, tal, mas a arte sempre em terceiro plano. A gente não é instruído, né? Não é instruído. Não é instruído, não é então, apoiado. você acaba meio que enterrando esse dom, até porque você não sabe para que esse dom, o que você vai fazer com essa ferramenta, saca? Você precisa saber, porque você nasceu com um presente, que é um dom. Sim, é um dom. Então, você precisa saber. Só que se seus pais não observam, não identificam que você é capaz de fazer certas coisas, meio que tipo você enterra. Sim. Só que lá na frente, talvez você vai ter um despertar. Porque você vai falar, eu estou indo para um caminho aqui, mas eu acho que para cá, acho que eu vou ser melhor sucedido aqui, entendeu? Sim. E aí, enfim, aí eu tive esse contato aí. Que aí eu vi o The Roots, porque é o que estava mais próximo de mim ouvir, mas o que me chamou a atenção também foi James Brown, porque o James Brown, eles usavam 2 bateristas. A banda do James Brown era composta por 2 bateristas, chamado Clyde Stubblefield e Jabo Starks. Então, esses caras foram os criadores, né? Os criadores do gênero, né? Porque eles, quando o hip hop surgiu, eles não tinham visto ninguém fazer aquilo que eles criaram, cara. Então, isso é uma loucura. É uma virada, né? É uma virada de chave. Exato, porque você criar algo que não foi visto ainda e ficar para a geração e se tornar um gênero. Então, quando eu vi The Roots e James Brown,
Que aí eu tive que saber a fonte do negócio. Sim. Por isso que aquilo que a gente falou aqui em off, você tem que saber a fonte, da onde surgiu, o que vem, para que você possa trabalhar com as ferramentas e saber para onde que você vai, entendeu? Saber o norte, ó, pô, isso aqui é legal, pô, eu quero fazer isso, mas criar em cima disso aí. É a mesma coisa como se fosse o Orkut, aí criou o Facebook, mas aí uma ferramenta melhorou outra, aí o outro já criou o Twitter, o outro já criou, enfim, outras, Instagram, e aí por aí vai, TikTok, aí por aí vai. Cada um vai ampliando ou recriando em cima daquilo que já existe. Usando a base, né? É a base. Enfim, e aí foi o ponto-chave que eu falei, não, eu quero partir para esse lance aí. E aí, para isso, um dia eu tive uma oportunidade, meio que forçosamente, e aí eu fui para a Inglaterra. Aí eu morei lá por volta, fiquei lá quase uns 4 anos e meio, quase 5 anos. Num país que a cultura era vista em primeiro plano. Por exemplo, se eu quisesse ter aula de bateria, eu teria que correr atrás de um professor, porque esse professor não tinha vaga. Gastar uma nota, né? E uma nota, porque a cultura, a arte, nesses países é em primeiro plano. Então, todo mundo quer ser artista, todo mundo quer trabalhar com arte, todo mundo quer ser um produtor. E o ramo das artes, principalmente na parte musical, não é só você ser famoso ou querer... você pode... Tem outros caminhos. Você pode ser um engenheiro de som, engenheiro de áudio. Você não precisa ser realmente um artista linha de frente que vai segurar o microfone. Tem você toda pode essa construção, né? Toda uma equipe por trás. um backstage, aqui Sim, como no sim, seu sim, programa. O negão que é o que controla as câmeras aqui. Então, tá ali. Se Tá não ali. fosse... É arte. Sim. Então, só que nas nossas famílias, talvez, imagina a arte só sendo um cantor. Entendeu? Grande parte, sim. E aí, muita gente corre atrás, por exemplo, de ser famoso, entendeu? Mas ser famoso não significa que você é realizado, é bem-sucedido, ou é feliz naquilo que faz. Hoje você pode ser famoso sem ser cantor. É só você abrir uma rede social e pensar no conteúdo e você já se torna famoso. Sim. Entendeu? É diferente, né? Enfim, e aí eu tive contato com esses artistas. É lógico que depois eu for vindo outros produtores, é uma longa história, entendeu? Que se eu ficar aqui, vai até amanhã. Sim, sim. E aí, para eu poder chegar a desenvolver e a querer trabalhar com esse gênero do hip hop. E esse gênero do hip hop, eu tive contato em Londres, porque isso naquela época, você entrar num shopping e ver uma banda de hip hop dentro de um shopping, que aqui no nosso país não existe. Ninguém nunca viu isso. Aconteceu. Nunca aconteceu. Tem de tudo, menos hip hop. Então, e o hip hop hoje é um gênero que é consumido no mundo inteiro. Entendeu? Então, hoje, não é à toa que o break entrou nas Olimpíadas o ano passado. Então, para você ver verdade. Que a cultura é muito forte. Então, hoje, o hip hop faz parte hoje. Se ninguém... É impossível não encontrar ninguém que não ouça rap. Você concorda comigo ou não? É difícil. Assim como o hip hop, como está o samba aqui também, entendeu? Sim, sim. Só que o samba não é mundial, mas o hip hop é mundial. Saca? Certo. E nesse mesmo período que você começou, né, a tocar, você estava lá na Inglaterra, em Londres? Isso, né? Foi ali que eu... Em Londres, esqueci de... É que são vários detalhes, né? Não, tudo bem, relaxa. Beleza? Tudo então, bem. Aí em Londres eu comprei minha batera. Certo. Mas antes disso, tem um porém aí, um pormenor. Pode falar. Antes de ir para a Inglaterra, eu conheci um professor de batera. O nome dele é Washington Gordorius. O Washington Gordorius, ele fazia parte de uma banda, uma banda gospel, que tocava ali na igreja Pedra Viva, tal, com o pastor Robson Nascimento. Então essa era a banda dele.
Então ali também surgiram vários influenciadores da música também. E aí, esse professor, que é o Washington, que é o Gordórios, salve Washington Gordórios, ele trabalhava no instituto de espécie de um, como é que eu vou te falar? Como é que eu vou falar aqui? Era uma escola de música que tinha várias opções de aprendizado. Por exemplo, tinha a parte de canto. Era um instituto mesmo. Vários nichos, né? Vários nichos dentro do mesmo local. Certo. Então, preparação vocal. Enfim, era uma escola, cara. Percussionismo. Tudo. E era uma escola grande. Era um instituto chamado Just Voice. Então, ali só tinha fera. E aí, uma dessas vindas da Inglaterra para cá, porque como eu estudava na Inglaterra, então eu só podia vir para o Brasil uma vez por ano. Sim. Férias da escola e tal, aí eu vinha para cá. Foi faculdade? Não. Eu fiz curso de inglês lá. Ah, sim. Certo? Intercâmbio. Um intercâmbio e também cheguei a trabalhar também lá também, para sobreviver também. Né? Já que eu já tinha permissão, então poderia. Um estudante pode trabalhar pelo menos 20 horas no país, saca? E aí eu acabei vindo para cá numa dessas férias e aí eu fui nesse instituto. E aí que eu gostava da arte, mas eu não sabia que eu tinha arte dentro de mim e tal. E aí eu entrei nesse instituto e encontrei esse professor. E aí e lá tinha uma bateria montada lá e tal. E aí eu falei para ele, eu tô aqui de férias, só que eu vou ficar aqui no máximo 15 dias, cara. Será que dá para fazer um curso intensivo de alguma coisa? E aí ele falou assim para mim, deixa eu ver aí, senta aí. Aí eu sentei na bateria e tal, aí ele falou assim para mim, pô, cara, você já toca, você só precisa comprar uma bateria e tocar. E eu fiquei com uma raiva dele, cara, tremenda, porque eu não sabia nem segurar as baquetas e ele já tava falando que eu sabia tocar, cara. Tipo, você só... Tipo, ele pediu pra você dar uma palhinha ali. É isso. Aí eu fiquei nervoso, né? Mas eu não entendia. Mas eu sabia. Depois, com o tempo, é lógico, ele é um professor. Só de você sentar ou qualquer coisa, só... Ele observa, ele já sabe. Sim. Só que ele me falou isso, só que eu fiquei nervoso, porque eu achava que eu não sabia. E ele me falou para mim, não, cara, você é só comprar uma bateria e tocar. E aí eu fiz lá umas aulas com ele durante uma semana, os dias que eu fiquei. E aí, cara, eu acabei autodidata, sozinho. Tudo que eu sei até os dias de hoje, que eu não sei muita coisa, Você é modesto. Sozinho, eu graças a Deus foi me dando conhecimento. E aí eu cheguei até aqui, cara. Tô chegando até aqui e não parei mais. E ele tinha... E ele acertou num ponto, que eu tinha um dom, né? Uma estrada. Então foi depois que você veio pro Brasil, você já tava na Inglaterra, veio pro Brasil, aí teve esse encontro com o Washington, que não, foi antes de eu voltar de vez, saca? Eu vim nas férias. Você veio... Não, sim. Aí eu comprei a bateria lá na Inglaterra, aí eu ficava lá. Depois desse encontro, você comprou a bateria lá e começou a treinar lá. Lá, eu saía... Você fazia as aulas, saía da aula... Quarto. Bateria. E o que mais... na rádio, discos. E aí, o que mais interessante que me abriu os olhos é que quando eu chegava do trabalho e ia direto para o meu quarto, porque eu morava numa espécie de uma república, então tinha vários estrangeiros no mesmo local. Então tinha gente de Gana, gente da Rússia, gente da Inglaterra, gente de vários países, Índia. E aí eles começaram, tipo assim, entrar no meu quarto, esperava eu chegar pra eu tocar. Pra você tocar com eles ouvindo. No quarto ouvindo, cara. Aí eu falei, mano, mas eu não sei nem tocar. Eu tô aqui aprendendo, dando as minhas cacetadas e tal. Dando assim, a vida pra isso. Mano, e aí eles começaram. Cara, você não vai tocar hoje aqui no quarto? Eu falei, não.
eu chegava cansado, eu tinha que estudar e tal. Aí eu entendi. E aí, depois também, eu conheci um professor que começou a me dar aula particular de inglês quando eu chegava do trabalho. Então, que eu tinha que aprender o inglês o mais rápido possível, né? Para ter a comunicação, né, melhor possível naquela época. E aí, o pai dele era jazzista. E aí, eu não sabia que o pai dele era jazzista e eu também não sabia que ele também gostava de música, assim. Caramba, que conivente, né? Cara, aí, nessa época, aí ele olhou pra mim, um desses dias, ele falou, você tem bateria aqui? Tenho. Aí eu sentei pra tocar. E o pai dele, jazzista. Ele falou, mano... O pai dele tava junto? Não tava Só junto, ele, né? só ele. Ele falou, mano, você me lembra tocando Questlove, do The Roots. Aí eu falei, sério? Você já ficou... Eu falei, mano, mas não, que isso? Quem sou eu pra tocar como Questlove? Já Isso eu tô falando... quentinho. Nossa, eu falei, cara... E aí eu falei, eu fiquei assim meio em choque, né, tal, porque eu sempre... Quando eu comecei a tocar, tentar buscar uma identidade, saca? Sim, você sim, pode sim. ser influenciado, mas você não pode ser cópia. Você tem que ser original possível. Sim. Assim como você é um apresentador aqui, você tem que ter seu estilo, saca? Sim, sim. Você pode ter influência, porém não cópia, né? Até porque ninguém cria nada, né? Tudo se copia, né? Mas você tem que ter identidade. Copia como artista. Inclusive, esse livro é muito bom, leiam. Então, mas você tem que ter a sua identidade, saca? Então, enfim, esse foi aí o divisor de águas, a virada de chave nesse momento. Quando eu vim para as férias, comprei a batera lá, aí quando eu vim para cá, que as coisas começaram. Mas antes disso, de eu montar minha primeira banda aqui, porque era a Central Acústica, foi... eu mostrar para os meus amigos pelo telefone, porque naquela época, cara, não tinha rede social. Vídeo, então, se você queria mostrar para alguém que você sabia fazer alguma coisa... Tinha que bipar a pessoa. Nossa, como é que você vai bipar tocando? Como é que você vai gravar? Hoje a gente grava pelo WhatsApp, aqui você grava o vídeo, o áudio, aqui. Pronto, você mostra, todo mundo já saca. Um vídeo, né? Sim. Mas naquela época não. Uma ligação de vídeo. Então... Naquela época não, ou você tinha que ir no local onde estava acontecendo o evento e pedir, pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma jam session. Jam session o que é? É você fazer um freestyle, alguma coisa, ou enfim, uma oportunidade. Só que ao vivo, entendeu? Na hora, o show tá acontecendo da pessoa e alguém te dá uma oportunidade. Porque era assim naquela época. Hoje não, hoje você consegue, já saiu do seu quarto e ir para o Grammy, saca? Ou fazer uma tour. Que o cara fala, mano, eu vi um cara tocando assim assado, eu vi ele cantando assim assado. Chama ele, entendeu? Pronto, você já tá fazendo uma tour. Quente. Entendeu? Ou ele nem precisa nem fazer uma tour. Ele sozinho, na rede social, e já se sustenta a família inteira. Sim. Conteúdo. Eu fiquei curioso. Primeiro que eu acredito muito em energia, em como que o universo funciona, né? E olha que louco que você conheceu o cara, um menino que foi te dar aula de inglês, o pai dele era jazzista, ele gostava de música, ele falou que você lembrava o Questlove, que é uma das suas referências. É minha referência. Então, tipo assim, tudo muito, muito conivente ali, acontecendo tudo, tipo, te trilhando. Exato. Pra isso, então isso é muito louco. É louco, mas só que a gente, de repente, você tem que estar atento aos sinais, né? Porque você não sabe o que vai acontecer e tal. Tipo, porque tudo na vida tem um propósito, saca? Sim. Nada é por acaso. Não existe coincidência. Deus cria certos momentos que você talvez não entenda num instante, mas você vai entender lá futuramente por quê. Por exemplo, hoje eu trabalho com a galera de fora, mas eu fui aprender inglês, cara. Mas eu nunca imaginei para que eu ia aprender o inglês, para que ia servir. Pra que ia servir, né? Ainda mais naquela época. Poxa, para quê? Porque assim, eu achava que por fazer faculdade eu ia usar o inglês na minha profissão. Eu estudava química e tal, mas não para essa função. Eu fui usar o inglês para realmente falar com os MCs, saca? Trocar ideia com eles, né? Então,
Isso que é interessante. Só que, então, tudo que acontece em nossas vidas, há uma preparação, há um propósito, saca? Sim, Para que você, no decorrer da sua trilha, da sua jornada, você vá acabando se achando, saca? Para que você, tipo assim, não, acho que eu tô no caminho certo. É por aqui que eu devo ir, saca? Sim. Enfim. E depois disso, né? Foi a sua carreira como produtor, ela começou aqui no Brasil? Quando você voltou da Inglaterra, abriu sua banda? Aqui. Tudo começou aqui. Aqui que eu tive já o contato com o backstage, saca? Sim. Comecei trabalhando com os DJs, que eu não tinha banda. Por exemplo, eu falei pra você do telefone. O primeiro, um dos caras que me ouviu tocar por telefone foi o Kylie J. Slick, do DMN, também toquei por telefone. Telefone. Deixa eu ver quem mais, com quem eu toquei por telefone. O Kamal, que ele não era nem MC, depois se tornou MC, entendeu? DJ Marco, também por telefone. Enfim, telefone, cara. E aí, quando eu vim da Inglaterra pra cá, como lá naquela época, hoje a gente tem as plataformas, tem os vídeos. Se você quer mostrar um trabalho para alguém, você grava um vídeo, envia para a pessoa, ou você hospeda uma música nas plataformas, que aí a galera vai saber o que você faz, qual que é o seu gênero, entendeu? Ou a sua página, e a galera já vai sacar o que esse camarada faz. Quem que é essa pessoa? Então, naquela época existia o CD. Então eu entrei num estúdio, gravei uns trechinhos tocando batera e saía distribuindo o CD, saca? Pra todo mundo quase que encontrava. Quase que entregar um currículo. Um currículo, exatamente. Era assim. E olha que antes do CD tinha as fitas cassetes. Que aí era mais complicado. Era mais complicado, então. Mas eram as fitinhas que funcionavam. Sim. Só que aí o CD veio já era uma revolução pra época. E o CD nem tinha imagem ainda, né? Não existia nem DVD. Não era DVD, era só... A imagem era só videocassete. Só. Verdade. Só o vídeo era... que se você tinha um videocassete, você tinha tudo. Depois, com DVD, que já artigo de luxo, entendeu? Que a imagem já mudou, a qualidade de imagem, áudio, digital, entendeu? Sim. Então, enfim... Aí você sai entregando... Isso, exato. E aí começou a rolar algumas oportunidades. Aí eu comecei fazendo com os DJs. DJ, uma Jams. Comecei, foi ali o começo de tudo. Não tinha banda, não tinha experiência. Sim. Meter as caras. Aí foi metendo as caras, começando ali, ó. O primeiro lugar que eu subi profissionalmente foi no Clube da Cidade, lá em Diadema, que foi com Kylie J. E aí que eu conheci uns MCs que estavam lá no dia. Por exemplo, Cabal, Rimano, Max B.O., James Lino, do Potencial 3, também estavam lá. DJ Roger, do Potencial 3, também, que riscou comigo também naquele dia, junto com Kylie J. Enfim, JR também, enfim. Esses MCs que estavam lá naquela época. E eu tive a oportunidade de rimar tocar com os MCs e rimar na hora. Aí que me deu o norte. Eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Dito e feito, não parei nunca mais. Mas essa a minha curiosidade é essa. A parte da produção em si. Uhum. O que te fez se interessar pela produção, de tipo, criar o seu... Eu enxergo a parte de produção. Ainda mais você sendo instrumentista, você consegue criar seu próprio universo ali, dentro da sua set. Você vai produzir seu som, você vai tocar ali e tal. E... É da nova geração, não tem jeito. Mas que eu acompanhei muito, que era produtor. Por exemplo, o Kanye West. O Kanye West, ele era um produtor. Certo. E ele se tornou um músico. Ele produziu muitos dos sons dele. Produziu The Blueprint, do Jay-Z. Alguns do Pharrell. Pharrell também, grande produtor. Tipo, você vê que dentro dos projetos dele daquela época, ele cria um universo para aquilo que ele tá produzindo. O que te fez entrar nesse mundo da produção, se interessar por isso? Pô, primeiro... Como eu te falei, um pouquinho lá atrás, foi a vivência com os MCs. Os MCs, eu aprendi muito com eles porque eu tinha um espaço na Galeria Olido para rimar, tocar com eles e eles rimando em cima dos meus beats por volta de 3 horas de session.
Então você imagina, vários MCs, um diferente do outro, e eu tinha que tocar vários beats sem repetir a mesma batida, porque cada MC tem o seu estilo. Isso tudo ali no ao vivo? No ao vivo. No ao vivo. Lembrando, desculpa, sem ensaio. Sem ensaio. Então, isso era algo assim incrível, porque nós não tínhamos tempo para poder ensaiar e cada um morava em vários lugares e também às vezes até a verba para poder ensaiar, porque a gente recebia um cachê honesto da prefeitura só para a gente se manter com a ajuda de custo. Ajuda de custo, né? Cara, então, de um transporte, de ir para lá tal, e fazer o som. Comer ali. A gente investiu a gente recebeu um investimento, um incentivo para que a gente continuasse com o sonho e gerasse também oportunidade para os MCs. Sim. Então, isso foi uma troca. Eu sou muito grato a todos os MCs que eu conheci aqui em São Paulo, que ali é a base de tudo. E lembrando também que aqui em São Paulo, com a Central Acústica, também tive contato também com vários MCs estrangeiros, de várias nacionalidades, como da América do Norte, como MCs canadenses, MCs americanos, MCs do Chile, MCs da Argentina, porque nós tocávamos numa região central que vinham muito turistas. Então, e como nós tínhamos um baile com microfone aberto, que a galera podia chegar para mostrar seu talento, então nós descobrimos vários. Sim. Por exemplo, Cindy Mendes, talvez, não sei se é da sua geração, que ela gravou com um seriado com a Antônia, chamado Antônia, que era Cindy, Negrali, Leila Moreno, se eu esqueci de mais alguém... Negrali eu conheço, e a... Leila Moreno já ouvi falar. É que trabalha no Altas Horas hoje e tal, enfim. Já ouvi falar, sim. E a Cindy Mendes, que faleceu. Era uma MC mano, talentosíssima. Então, eu vi toda essa geração crescendo. Assim como eu vi também uma MC, que ela é sensacional hoje, que é a Stephanie MC. Você precisa conhecer o trabalho dela. Sensacional. Então, enfim, todos esses MCs vieram dessa oportunidade das Jam Sessions. Então, para mim, foi um privilégio de poder desenvolver isso com os MCs, criar as batidas junto com os DJs na hora. Aí eu falei, eu acho que eu vou querer fazer isso para mim, né? Por meu trabalho solo, né? E aí, numa dessas Jam Sessions, eu também conheci um produtor que também era do gospel, naquela época, que fazia R&B. Ele já tinha gravado o primeiro álbum dele solo, que é o Silveira. E aí eu conheci também o Felipe Nel, que era muito jovem, tinha uns 14, 15 anos, mais jovem que você. Novíssimo. Entendeu? E ele já era um gêniozinho, o Felipe Nel. Uhum. E o Silveira que me apresentou esse produtor. E aí eu comecei, e eles tinham um home studio dentro de casa, já isso naquela época. Já era como se fosse a geração dessa época. Todo mundo tem um estúdiozinho em casa. Hoje em dia... ainda mais na pandemia, então, é um home. Starter Pack. Isso. Starter Pack produtor ali, artístico, home studio. Exatamente. Só que eles já faziam isso naquela época difícil, tempos difíceis. Não era como hoje, que tinha equipamento tudo quanto é lugar, não era isso. E aí eu conheci eles e acabei levando a minha batera acústica para dentro do estúdio. Na casa deles? Na casa deles, para poder, como obter o melhor som, como extrair a melhor frequência de cada tambor que eu uso ou de cada caixa. Então isso demorou anos, praticamente aí uns 20 anos, cara, só para estudar isso. Gravando, experimentando. Então hoje a galera que é do Instagram ou das redes sociais já querem tudo pronto. Não querem saber como é que é feito, da onde,
como é feito, como faz para chegar no melhor resultado do seu som, do produto final, que é uma masterização ou um áudio bem captado, bem gravado, saca? Então, que é tudo mastigado. Mastigado hoje, porque é a geração instantânea, entendeu? É como se fosse o miojo. Conhece o miojo, o macarrão? 5 minutos. Ali, Cup Noodles. É isso. Só põe uma aguinha ali, amolece e pronto. Tá feita a refeição. Verdade. Certo? Muito interessante isso que você falou. E você tocou exatamente no ponto que é onde eu queria chegar. Certo. Que eu quero saber, entender como foi esse processo de fazer o seu primeiro álbum solo. Você já tinha conhecido bastante pessoas, trabalhado com bastante MCs. O seu estudo já tinha sido bem aprofundado, né, na parte da batera. Você já tava... Foi bem... Acho que foi, tipo, você já tava uns anos já estudando a parte da produção também, né? Na realidade, foi tudo meio que simultâneo, né? Porque eu, pela experiência, como eu falei, com os MCs, tocando ao vivo, eu tentei levar isso para dentro do estúdio também. Então, isso foi uma troca, um aprendizado incrível pro meu primeiro álbum. Que aí eu conheci o Silveira e o Felipe e começamos a produzir. E eles também já estavam numa procura de ter um batera que reproduzisse algo meio que como se fosse uma bateria eletrônica, saca? Que seria uma MPC. Só que tudo ali no orgânico. É, na raça, na unha, como a gente fala, entendeu? Então isso, eles ficaram de cara, já era avançado para aquela época. Então se hoje já ainda que as pessoas ainda ficam de cara para quem consegue extrair o melhor som do seu instrumento, então você imagina naquela época. É que hoje é tudo sintetizado, né? Exato. Você consegue, tipo, tocar um botão e sair a reprodução do som que seria perfeito. Olha a inteligência artificial aí. Nossa. Você fala, cria aí pra mim, eu quero tal música em rock and roll ou em rap. Faz, o beat já tá pronto. Cria do zero. Do zero. Compõe. Exato. Você descreve, tipo, eu quero nesse acorde, essa nota, esse é o ritmo, tá ligado? Já tá. Tá ali. Já tá. Só que assim, toda a tecnologia, a ferramenta, ela pode ser usada em nosso benefício. Mas tem os seus malefícios também. Por quê? A música, ela precisa ter alma. Fato. Ela é movida por frequências. Humano. Então, e uma música, ela sem alma, ela é uma música vazia. De repente, essa música não toca nas pessoas, saca? Sim. Imagina, você pega um vocal que alguém gravou, mas não é ele cantando naquele momento, como a inteligência artificial faz. Cara, eu fico imaginando como as pessoas vão assistir um show só com inteligência artificial. Tipo, você vai estar ou vai ter um holograma no palco, e você não sabe também quem é que tá cantando, porque você pode mudar o rosto, criar uma imagem. E a música rolando, e você não sabe quem é o artista, porque foi criado pela inteligência artificial. Então, fulano de tal, mas quem é? Você não consegue nem tocar. Não tem certeza, né? Não é palpável. Sabe não é o que palpável. isso me lembra? Então, cara, uma olha que loucura que a gente chegamos. Acho que é o fim, não é? Nossa, uma situação engraçada que isso me lembra é o Akon, que tem o irmão gêmeo dele. E muitos falavam que, tipo, o Akon, quando ele não queria fazer show, quando ele tava por isso fazer show, ele mandava o irmão gêmeo dele. O irmão gêmeo dele só dublava ali as músicas dele cantando. Tipo, tava lá... Como que é quando tem uma voz de fundo durante o show? Isso mesmo, é só um VS. Quando tinha um som lá e ele só dublando. Só dublando, só o VS, o fundo, a música de fundo, já a base de fundo, entendeu? E ele só dublando porque o Akon não queria fazer show ou não tava na cidade. E ele mesmo agora, quando ele esteve aqui no Rock in Rio, você viu? Sim. A dublagem então, na caruda. Falaram que não era o Akon. Falaram, tipo assim, o Akon não veio pro Brasil, quem veio foi o irmão gêmeo dele. Não, isso aí eu já... Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Cara... Mas é engraçado, porque é algo que, tipo assim, se você pesquisar no mundo, assim, artístico... Sim. O pessoal faz até piada com isso, porque falam que ele fazia realmente isso. Colocava alguém pra cantar, o irmão dele pra cantar no lugar dele, porque eles são idênticos, né? Então, e se o lance da dublagem passa batido, entendeu?
ninguém vai saber. Ele só não pode fazer a capela, entendeu? Se o cara falar assim, ó, faz aí, faz um improviso aí. Não, aí não dá, mas... Entendeu? E como hoje, por exemplo, tem shows hoje que nem um disc jockey, que é o DJ, cara, que faz parte da cultura, a galera meio que tá aposentando. Você vai no show, até não tem um DJ, já é automaticamente alguém que já dispara, já deixa tudo gravado, editado, e o artista não tem DJ, cara. Não tem a virada, tudo é tudo ali. Tudo já tá tudo... Olha que ponto que chegamos, cara. Caramba. Então, a gente tá caminhando por um lance que a música tá se tornando, daqui a pouco vai virar tipo uma música vazia, né, cara? Sem... Eu não vou falar de plástico porque é muita maldade, né? Mas eu acho que vai perder a sensibilidade, sabe? Vira um robô, né? Um robô, exato. Você tá... Por exemplo, alguém te manda um vídeo, você não sabe se é real ou se é inteligência artificial. Tipo, pode pegar seu rosto, esse ano a tá sua imagem, hein? monta você falando inglês, em português. Acabou, esse ano cara. tá complicado em relação a isso. Porque não, tipo assim, a gente ainda consegue identificar, a gente consegue ver que é, que não é, pelo tom da voz, pela forma que a voz sai, chega, que você percebe que não é humanizado, você percebe que não tem nenhum sentimento naquilo. Isso. Mas a qualidade aumentou tanto. Eu não sei se você já chegou a ver aqueles vídeos que é tipo de Adão e Eva, né, em inteligência artificial, já viu? Sim, cara. O Adão falando, eu falei pra ela não comer a fruta. Não. Tanta fruta pra ela comer, e ela comeu fruto proibido. Irmão, que isso, como cara. se eles estivessem gravando um vlog. E tipo assim, super realista. Não. Os caras no Egito. Agora, por exemplo, qualquer vídeo de um jornalista, que, por exemplo, um jornalista inglês, e você quer ouvir ele em português, você põe ele para traduzir ele falando em português. Caramba, onde chegamos, cara, né? Que ponto que chegamos? Então, é uma loucura, cara. Então, só que assim, como você mesmo, com a sua pouca idade que você tem, você falou algo interessante também, que é vazio, sem alma. Então, eu acho que se você for um músico de verdade, alguém que transpira arte, que faz com amor e coração, ainda terá emprego, cara. Sim. Você não ficará desempregado, saca? Por exemplo, daqui a pouco você não ser mais um host, eu chegar aqui e ser entrevistado por uma inteligência artificial. Ou, de repente, eu não apareço aqui no programa, já tenho... tem um holograma aqui. Ou, bom, por exemplo, hoje um podcast, quando é gravado, você põe a pessoa entrevistando e tal, mas gravado, não tem imagem, você só ouve. Também pode ser assim, também nesse formato. Daqui a pouco. Às vezes, daqui a pouco você consegue até programar. Você grava só a voz e você programa as pessoas para estarem no estúdio ali. E já responde aqui. Como se fosse uma ilustração. Então, só que eu acho que o contato humano, cara, ainda é interessante. O calor humano. Exato. Você imagina na pandemia, por você não poder dar um abraço nos seus entes queridos, né, cara? O contato, aproximar, falar. E isso fez muita diferença, né? Fez muita diferença. Eu acho que na forma que a gente enxergava as coisas, porque eu sinto... existe pra mim, Cadu, que eu peguei essa fase muito novo. Você já tava um pouco mais velho, então você pegou, tipo assim, você já tinha vivido uma vida inteira pra do nada chegar, Fechar caralho, o que é isso? Tipo, do nada. Então, tipo, eu peguei bem novo. E, tipo, sempre estudei, sempre fui muito nerd. Então, estudaram sobre esses casos que aconteceram durante a história, né, do mundo. Só que existe o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. O mundo pré-pandemia, eu não sei dizer, mas ele tinha aquele tesão de você de você ir na rua, ver gente, conversar. Eu acho que o mundo pós-pandemia, ele deu uma esfriada nesse sentido. Nas pessoas, esse calor que as pessoas tinham de às vezes estar andando na rua e dar um bom dia. Só que ele também fez essas mesmas pessoas que estavam começando a sentir essa frieza a ficar mais acaloradas com as pessoas de dentro, sabe? O lance agora as pessoas se afastaram muito mais. Se a tecnologia era um presente, se tornou mais, porque se fechou mais. Sim. Tipo assim, eu quero comer. Pede pro motoboy. iFood. A comida chega na sua casa. Na sua casa. Entendeu? Então, mudou, cara. Mudou muito. Talvez o sentimento, assim, como ser humano, talvez não tenha
mudado. Talvez o ser humano só ficou pior, não melhorou. Não reconheceu que nós somos um dependente do outro. Sim. Entendeu? Mas no restante da parte que eu falo do economicamente, financeiramente, da parte de sobrevivência, isso mudou. Dá para ver que hoje, por exemplo, um shopping, uma loja pode fechar as portas, mas ela consegue vender através do e-commerce. Então, Sim. ela vende da casa dela, ela manda um motoboy entregar a peça de roupa. E às vezes ela nem tem estoque. Exato. Você viu hoje, né, Mercado Livre o tempo inteiro? Sim. Os Correios. Daqui a pouco fecha as portas também. Porque é o Mercado Livre. A Amazon também. A Amazon, entrega então, no dia seguinte. Então. E é isso. Então, eu acho que é um lance que e isso está acontecendo em várias áreas, né? Não só na música, nas artes, saca? Então, por exemplo, eu que não podia ir no estúdio, eu tive que aprender a trabalhar dentro de casa, gravar, captar tudo ali. E quando eu fui trabalhar num podcast, tocando, eu fiquei mesmo intimista. Tipo, eu versus um sample. Eu tocando a bateria com sample. Então, praticamente, eu já parei de tocar com uma banda longa, entende? Sim, não é todo mundo fazendo aquilo. Isso, é algo já sintetizado, pronto para você fazer. Mais intimista. Sim. Sabe? Então, eu acho que a gente criou essas possibilidades de trabalho. Sim. Então, antes de ir pro próximo tópico, a gente tocou num ponto que, tipo assim, futuramente talvez seja tudo muito vazio. Mas se você for um músico, realmente um músico, você não perderá o emprego. Se for bom. Se for bom. Faz fazer a diferença. E eu acho que o que pode fazer a diferença nisso, hoje em dia, falando da nova geração, né? A nova geração que eu acho que é a geração alfa. Essa geração após a geração Z, geração alfa. Certo. A humanização, a forma com a qual a gente mostra isso para as crianças de hoje em dia. Tipo, a forma que a gente mostra a arte para as crianças de hoje em dia. Por quê? Um músico não vai perder o emprego enquanto a pessoa que acompanha esse músico sinta a necessidade de ter esse calor. Esse negócio. Inspiração, a inspirar. Entendeu? Você ver o cara cantar e ele fazer um vocal tão lindo que você se emociona, de tão lindo que foi o vocal dele. Ou ele cantar uma palavra tão bonita que você chora, porque isso te remete a algo que você viveu. Precisa tocar. A inteligência artificial, ela não consegue fazer isso. Porque ela não viveu isso, ela não passou por essas coisas. Emoções, cara. Sim, emoções. Eu vi um vídeo de um amigo meu, que ele postou no Stories, que teve um show do BK, aqui em São Paulo, e o BK postou um vídeo dele. Ele tava cantando: eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô. E eu descobri isso recentemente, né? O avô dele tá com câncer, e é incurável. E nesse vídeo, ele aparece cantando que eu sou a continuação de um sonho da minha avó, do meu avô. E ele chorando muito. E aí, eu vendo assim, eu falei, pô, mano, é esse sentimento. Esse é o sentimento que faz você, às vezes, se sentir salvo. Porque é um desabafo. Exato. Às vezes é o que você não consegue falar. Porque você precisa passar a verdade, saca? Sim. Realidade. Então, quando o trabalho é sincero, é real, toca as pessoas. Tem que ser de verdade, saca? Porque é isso que faz a diferença nos dias de hoje, cara. Quando você vê verdade, quando você vê originalidade também, autenticidade, saca? Ainda as pessoas ela tem esse olhar. E hoje, como na rede social, por exemplo, você dá um play lá, todo mundo sabe quem que é quem. Sim. Se você está imitando tal se você pegou algo de alguém, uma hora vai saber. Vai. Porque então você tem que, sabe, ser tudo transparente possível, porque senão vai dar jazz. Continuando aqui, eu queria saber um pouco mais sobre a parte artística. Os artistas que você colaborou, tanto na questão dos álbuns, né? Que você fez, você tem três versões, né? 3 álbuns. Tanto nessa questão e artistas que você vem colaborando, porque você tem uma influência muito grande fora do Brasil também. Certo. Então, é o seguinte, em relação aos meus álbuns, esses 3 álbuns foram frutos da Central Acústica, né? Porque através, com conhecimento com os MCs, lá daquela época que eu comecei, eu acabei trazendo eles para o meu álbum, né? Então, aí eu trouxe Rincon Sapiência, trouxe Arnaldo Tifu, Kamal,
Slim Remografia, Tássia Reis, Drica Barbosa, Síntese, deixa eu ver o que mais. Você esqueceu. É que são muita gente, não consigo lembrar. MV Bill. O MV Bill, eu conheci o MV Bill antes dele ser rapper, MC profissional, na galeria 24 de maio, que todo mundo vinha pra cá. E ele saía do Rio de Janeiro pra vir pra cá, dar um rolê e ainda escutar e aprender sobre música. Então eu conheci o MV Bill nessa época. Caramba. E aí agora em 2000, e lá vai fumaça, eu falei, vamos fazer algo junto? Falei, vamos. Aí ele gravou comigo no Sorry Drum Friends Volume 3. Então, esses são os artistas que eu tenho colaborado, os nacionais. Sim. E os internacionais. Eu tenho trabalhado com, agora recente, numa faixa que eu fiz com Pitch Rock, com Slum Village, com Pino Palladino, e também gravei com All Scratch, gravei com Tiffany Page. Deixa eu ver o que mais. O currículo bem extenso. Deixa eu ver o que mais. A Edley Shine, que é jamaicano, porém residente nos Estados Unidos. Ele pertencia a um álbum um grupo chamado Barge Americans. Então gravei com essa galera de fora. Produzi o álbum também da Patrícia Marques, pela gravadora Lab 344, que é a mesma gravadora Janet Jackson, George Harrison, isso naquela época, Ringo Starr, Alanis Morissette. Então eu pertenci a esse selo, e esse selo também distribuiu meu primeiro álbum no Japão, que é o Sorry Drum Friends Volume 1, que foi produzido por Felipe Nel e Silveira. Beleza? E a gente no off, você tinha comentado um pouquinho sobre essa oportunidade que você teve de tocar no Japão, de produzir, né? No Japão, como foi álbum. Isso? Então, esse álbum veio porque eu trabalhei na Lab 344, e aí eles se interessaram, como eu já estava trabalhando na produção do disco da Patrícia Marques, eles se interessaram pro meu trabalho solo também. E aí, justamente, eu estava quase que meio finalizando o meu álbum, junto com o da Patrícia Marques, que aí coincidiu que a gravadora também lançou o meu álbum no Japão. Que legal. E aí eu peguei e aproveitei esse gancho. A gravadora lá no Japão chama Pivine Records. Então, lá no Japão, quem conseguiu essa oportunidade também foi o Ed Mota, que é a gravadora também, Pivine Records, também lançou o álbum dele lá no Japão também. Pô, que oportunidade, né? Que oportunidade. Graças a Deus. A gente tá chegando em clima de reta final, mas ainda não estamos. Mas estamos chegando em clima de reta final. Beleza. Então, eu quero que você fale aqui. Uhum. Eu tenho uma pergunta que eu quero muito fazer. Apesar de eu acho que eu já sei sua resposta. Tá bom. Mas eu vou perguntar Pergunte. Aqui. Artista, banda, que você mais quer colaborar, assim, nesses anos aqui que vão chegar? Cara, eu gostaria de colaborar, por exemplo, com Kaman. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Com DJ Premier, eu também gostaria de trabalhar. E com Kendrick Lamar, né, cara? Kendrick Lamar. Esse é fera. Nome esse forte. Também eu acho que... Tem outros, tem muitos. Sim. Mas eu acho que esses já seria, assim, já um resumo de tudo. Ótimo. Acho que seria hits atrás de hits. Porque ele é fera. Tipo, o Kendrick Lamar, ele é um letrista que, assim, fora de série. Ele sabe como tocar as pessoas com a mensagem dele, saca? E eu acho que ele é além de letrista, ele é um artista completo. A forma que ele transmite isso. Em videoclipe. Eu acho que desde os primeiros projetos, né? Nas letras, nos videoclipes. Tudo.
a forma que ele constrói, que ele faz a construção daquilo, toca as pessoas. Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Dentro do mercado, né, artístico no geral, mas dando foco ao mercado musical. Sim. Você tocar a pessoa, você tem que gerar aquele interesse pra ela ver o que você tá produzindo. Por exemplo, você tá fazendo um álbum agora, um álbum novo. Isso, tô fazendo um álbum novo agora. Sim. Então, o que você tá criando em torno disso, pra ser o universo desse seu álbum, entendeu? Certo. É muito importante a forma que você comunica, e ele, pra mim, ele é um dos mestres nisso hoje. É demais. Nos dias de hoje. Demais. E aproveitando que eu toquei nesse assunto do álbum novo, Sim. fala um pouco sobre isso, como que tá sendo o processo criativo, inclusive como funciona seu processo criativo, quem que vem de feat, o que você pode falar pra nós sobre o que tá acontecendo? Então, é o seguinte, o meu álbum novo agora vai ter produtores também da Suécia, produtores dos Estados Unidos também, né? Que é esse eixo Europa e Estados Unidos que eu foco mais. Sim. Então será um álbum instrumental. Terá umas participações bem legais também, como Tiffany Page, que trabalhou comigo. Terá a participação também do Lino Chris também. Deixa eu ver quem mais que eu me lembro aqui agora. E entre outros, que eu não me lembro agora a listinha, porque são 8 faixas, ainda estou experimentando quem vai definir. Exato. Mas esses aí que eu falei já estão as faixas já estão prontas. E esse álbum é a primeira vez que eu consigo fazer algumas faixas eu mesmo na produção geral, entendeu? De tudo. Mix, então, master, tudo. E esse é um álbum instrumental que é eu versus sample, que é aquela conversa que nós tivemos aqui da pandemia, do podcast. Eu, de tanto ficar tocando com sample o tempo inteiro, eu falei, eu vou ter que fazer um álbum instrumental. E eu quero levar isso pro palco, eu e um DJ e mais um percussionista, por exemplo. Montar uma formação nova. Só instrumental. Legal. Só instrumental pra galera sentir a música, ver os climas, os improvisos dentro, o que nós podemos fazer, tanto com a percussão, com o DJ, saca? Quase que uma banda de jazz antiga, né? Mais ou menos isso, bem intimista, saca? Essa de pergunta e resposta, saca? Porque o jazz é pergunta e resposta. Sim. Certo? Sim. Então, é esse formato do álbum. Então, a primeira vez que todos os meus discos foram feitos com a ideia de banda, saca? Uma banda grande e tal. Só que agora, nesse formato do meu disco instrumental, será bem intimista. Sim. Trazer essa essência mais enxuta, saca? Sim. E essa é a pergunta que eu fiquei esperando pra fazer. Estava esperando a gente chegar nesse momento. Certo. Fiquei esperando pra fazer essa pergunta. Entendi. Que é a parte do seu processo criativo. Eu vejo que você tem muito contato com a música. Ali você bebe da fonte, literalmente. Sim. Né? Então, tipo, você tem muito esse contato. Então, eu quero saber muito como que funciona essa parte do desenvolvimento criativo pro álbum. O que te inspira ali? O que você tá vendo? O que você tá ouvindo nesse momento? Então, é o seguinte... eu esqueci também de um produtor, um baterista, também o produtor, o Tamus. Ele é de Nova York. Então, é o seguinte... primeiro de tudo, eu costumo ouvir os samples. Samples de vários estilos. Mas precisa me tocar. Tipo, para que eu consiga ter uma ideia de groove que encaixa naquele sample, saca? Sim. Seja ele de soul, seja ele de samba. Por exemplo, nesse instrumental, eu achei um sample de bossa nova. E aí eu falei, putz, acho que isso aqui cabe minha batera, tal. E também pensei, acho que cabe um vocal melódico, entendeu? Então, esses são os processos criativos. Eu não fico ouvindo muitos álbuns que já estão prontos, porque não tem influência. Então, eu pego o sample. Sim. Eu ouço o sample e tento ver o que consigo criar em cima daquela ideia. Extrair. Aí já começo a pensar nos elementos. O que eu vou usar de percussão aqui ou não, enfim. Esse é um processo criativo. Ouvir muito sample. Então, eu começo a ouvir o sample, deixo rodando, ele lupando ali, sabe? Horas e horas, talvez o dia inteiro, para que a música me conecta, saca? Para que eu consiga... compor o groove da bateria que encaixa perfeitamente, sabe? Sim.
E você assiste alguma coisa, tipo, de filme, série, que você acha que influencia um pouco na forma com a qual você produz? Você acha que tem algo assim? Por exemplo, um menino que descobriu o vento. Sim. Num lugar precário, praticamente sem condições nenhuma, e ele criar algo com a matéria-prima que tinha. E com as pessoas acreditando nele, né? Não por não acreditar nele, mas por medo do novo, né? Isso, exatamente. Mas ser criativo e genial com a ferramenta, com as armas que você tem, saca? Eu acho que esse filme também, outro filme também que me inspirou bastante também foi, e que me inspira pela história, é a Venus e a Serena Williams, que conta a história como... King Richard. King Richard. Como elas começaram a treinar, por exemplo, tênis num país, numa segregação racial, saca? Num tempo difícil. E tenistas negras, saca? Que é raro. Então, você imagina a história e a dureza como foi. Mas também é gratificante, é só você olhar agora. Hoje, as melhores tenistas do mundo. Então, só que há um preço a se pagar. Então, o novo, assim como a gente estava conversando ali em off, apostar no novo, que não aconteceu ainda, algo inusitado, é difícil você ter esse incentivo logo de cara, sem ser enquanto as coisas de fato não acontecem, entende? Ou alguém para te incentivar, você já tem que ter conseguido uma taça. Tipo, deu certo, então já deu agora eu aposto. Entendeu? Aí fica fácil, entendeu? É fácil, depois que já... Engenheiro de obra pronta, saca? Sim. E é isso. Faz todo sentido. E antes eu gostaria de falar rapidinho nas minhas considerações, não, eu sei que já falar, tá acabando. Pode falar. Eu vou estar agora dia 1º de agosto, no Sesc Pompeia. Aqui, pertinho, né, meu? É do lado. Quem quiser ir no show da Cris SNJ, estarei participando e na direção musical também, certo? Legal. Cris SNJ, não perco às 9 horas, dia 1º de agosto. Eu queria saber também, como que é pra você? Você faz parte de um movimento percussor do hip hop, né? Certo. Aqui no Brasil, tem uma grande relevância lá fora, e a gente começou a falar da Venus, né? Certo. E... dessa parte, como que você enxerga a excelência preta hoje? Você como homem preto, produtor, instrumentista, vendo, acredito que hoje a população preta, né? Ela consegue se mostrar muito mais, mostrar muito mais a sua excelência, a capacidade, onde dá pra chegar, o que dá pra ser feito. Como que você enxerga isso, né? Cara, comparando com aquela época? Ô, irmão, se você está aqui hoje para trabalhar num podcast, isso já não seria possível. Então já é uma vitória. Então eu acho que nós estamos chegando em lugares que não era possível há 20 anos atrás. Ou há 30 anos atrás. Eu não estou falando nem de 100 anos. 100 anos você pode esquecer. Eu estou falando agora. Então, de 20 anos para cá, ou de 30 anos para cá, as coisas estão começando a mudar. Você se vê mais, você liga a televisão, tem um repórter negro ou um âncora negro que antes não tinha. Se na novela que antigamente tinham 2 atores negros, hoje já tem um pouco mais de 2. Não muito também, mas já tem. Um pouquinho mais ali. Cara, se tá ruim hoje, era pior antes. Pior. Então estamos chegando. Não é 100% de vitória, mas já trilhamos muitas coisas já. Sim. Já estamos chegando. O que falta hoje é nós... como é que eu vou falar? Menos discursos e mais exemplos. E mais atitudes. Que às vezes o seu discurso é lindo, maravilhoso, muito bom, mas a sua conduta não condiz com o seu discurso. Então é só isso. Se acertar este caminho, eu acho que aí a gente consegue se estruturar um pouco melhor. Justo. Entende? Porque às vezes você gritar, berrar, porém não executar,
não resolve. Não adianta, né? Você vai gritar, mas o seu exemplo, a sua conduta, não condiz, não confere. Sim. Então, você já cai por terra. E quem não quer te escutar não vai te ouvir com você gritando, com você falando. Não vai dar relevância. Exato. Às vezes o silêncio também, a forma como você trabalha, também as pessoas notam a sua postura, o seu caráter, entendeu? Sim, sim. Que eu acho que é isso que funciona mais. Certo. Bom, muito bom. Sempre que a gente está finalizando, eu peço pro meu convidado passar um recado pro público, para todo mundo que te conheceu agora e para todo mundo que já te conhece, passar uma visão. Uma visão, às vezes uma dica. Fala uma palavra. Essa câmera aqui, ó, é sua pra você falar diretamente pro público. Beleza. Bom, é o seguinte, vou ser bem sucinto. Aquele sonho que você tem, ou até aquilo que nem a sua família não viu, ou até que um amigo também não enxergou, mas se que está dentro de você, você deve apostar e seguir em frente. Não olhar para a esquerda e nem para a direita. Desde que você esteja capacitado e preparado para aquilo que você quer, é foco e trabalho. É isso, paz. Caramba, é isso. Eu assino embaixo, rapaziada. Um prazer te ter aqui. Imagina. Uma aula. Que isso, espero poder Vamos. trocar mais ideias com você. Demorou. A gente tá com um projeto também. Sim. Que a gente quer trazer produtores, DJs, artistas pra tocar enquanto a gente grava uma sessidinha pro YouTube. Então, tipo, como se fosse um set, você tocando lá e a gente bebendo, comendo, curtindo. Esse som em volta, algo mais intimista, assim, também. Então, eu vou falar pro pessoal pra ver se a gente consegue te dar esse salve e fazer esse projeto acontecer. É muito interessante, muito bom ter a oportunidade de te conhecer. Imagina, um pouco mais sobre sua trajetória, tudo que você fez. Uma aula. Vou precisar mais. No off, ele tava me falando sobre algumas pessoas, né, que são da fonte, né, do hip hop, né, da base ali, que eu já ouvi falar, mas assim, não conheço tanto sobre a história e tal. E ele tava falando pra mim que é importante ainda assim beber dessa fonte, entender um pouco mais, se aprofundar. E agradeço por isso também. Imagina, que isso. Não, imagina, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, cara. Como eu disse para você, as pessoas não têm por obrigação de ser uma enciclopédia ou nascer na mesma época que a pessoa vivenciou algo. Se fosse assim, eu não vivenciei a Segunda Guerra Mundial, porém eu sei o que aconteceu naquela época. Sim. Ponto. É isso que nós precisamos saber. Ter essa consciência, saca? Sim. Isso. E eu admiro, só pelo seu interesse de você querer saber sobre a cultura, até porque você também vem de uma família que é chegada à cultura black, tão preta, eu acho que é interessante. Sim. É isso. É isso. E, rapaziada, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei. Se for de noite, já dorme. Faz seu skincare. Não esqueçam de cuidar da pele, entendeu? Cuidem do mental também, que é bem importante. Isso. Saúde emocional. Se seu emocional não estiver bom, nada que você fizer vai sair bom como consequência disso, né? E só passando essa visão aqui, porque, né? Vai que é sempre bom lembrar, né? Certo. Pra vocês se cuidarem. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @Cadu e @SorryDrummer. Isso, certo? Tem mais algum Instagram que você quer passar pra rapaziada aí? Não. Só esse aí. É o único que eu tenho lá e já tá de bom tamanho. É facinho, hein? @SorryDrummer. Ok? Manda uma mensagem pra mim no inbox, enfim, é isso. Compartilhe os meus conteúdos assim que puder e compartilhe também aqui o podcast também, porque deixa seu like, seu incentivo, porque sem esse incentivo ou essa forma de demonstração de carinho, o programa não tem como fluir e não tem como chegar até vocês. É isso, paz. Certo. Paz, rapaziada. Muito obrigado.